Bom pessoal, vamos lá, aqui Pastor Altemar Oliveira, nesse novo curso aqui, como se tornar um líder eficaz, né? Esse curso aqui você pode adquirir também no nosso site, lá na Fatels, né? Baixar os vídeos, fazer download do curso, é grátis, tá bom? Como se tornar um líder eficaz. E a primeira notícia que eu tenho para você é a seguinte, é que a liderança cristã é simples, ela é puramente simples. Não tem muito o que a gente inventar nessa questão de liderança, porque quem complica a liderança cristã somos nós, né? Nós somos as pessoas que complicam. Então, a boa notícia que eu tenho para te dar hoje, a liderança cristã é simples. A integridade é a virtude central na liderança cristã. E lá em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, é simples, né? Olha só, toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, a boa notícia é essa. A liderança cristã é simples. E quando eu falo que a liderança cristã é simples, isso não significa que seja fácil. Mesmo que sigamos todos os princípios corretos, as coisas podem sair mal. E podem até se desenvolver situações tensas. Mas o que eu estou dizendo é que a liderança cristã pode ser um trabalho duro. Por simples, eu quero dizer que os princípios essenciais são fáceis de compreender e são simples de aplicar se temos coragem moral para fazê-lo. A liderança cristã não é algo misterioso para uns poucos escolhidos com um dom especial de sabedoria. Por exemplo, os princípios estão disponíveis para todos, inclusive para os que não têm chamado para um ofício bíblico, para um ofício pastoral. Então, é para todos, tá ok? Em suma, tudo o que você precisa para ser um líder cristão efetivo está na Bíblia. Note o que Paulo diz, inteiramente preparado, no texto que nós lemos, né? Para que esteja inteiramente preparado, ou perfeitamente instruído para toda a boa obra. Você talvez não saiba onde achar um princípio na Bíblia, ou reconhecer quando vê, mas está lá. Por isso eu vou dizer para você que este curso vai ser muito útil para o seu ministério. Ok? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, deixa eu comentar um pouquinho mais sobre essa integridade. A liderança cristã é simples, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, os paradigmas administrativos no mundo dos negócios mudam constantemente. As organizações cristãs com frequência publicam e recomendam livros baseados nesses paradigmas. E aí eu faço a seguinte pergunta: por quê? Porque os cristãos falham em perceber o paradigma bíblico. Se nós olharmos para a Bíblia, para o texto sagrado, nós vamos reconhecer todo o princípio de liderança nela mesmo. Tá? Se você estabelece sua organização, programa para parecer com os negócios do mundo, se você organiza sua igreja para parecer com os negócios do mundo, você estará obrigado também a aplicar os princípios administrativos do mundo. Nunca poderá evitá-los. Isso é básico. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que toda a fundamentação da liderança cristã nós vamos encontrar na Bíblia. E a integridade é a virtude central na liderança cristã. Paulo diz em 2 Coríntios 1,12: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Ou seja, nesse texto, o apóstolo Paulo ele declara que ele não tem plano secreto. Ele não se entrega à politicagem nem manipula ninguém. Você não precisa examinar o valor numérico das letras gregas para chegar a um significado oculto. O que Paulo diz é exatamente isso e nada mais. As palavras usadas para traduzir simplicidade e sinceridade em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, demonstram que Paulo fala de pureza de motivos e completa devoção a um só propósito. Olha só, simplicidade, sinceridade, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Temos vivendo no mundo e de modo particular convosco.
Ou seja, a transparência de caráter é simplesmente uma questão de integridade. Leva tempo e esforço para desenvolvê-lo nos candidatos à liderança. A integridade e a humildade estão unidas imprescindivelmente. Não pode se separar. Estão tão intimamente relacionados que poderíamos afirmar que são sinônimos. A integridade é fundamental a toda liderança cristã ou secular. É fundamental a integridade. Não existe uma liderança boa, uma liderança eficaz, se essa liderança não for íntegra. Tá bom? E o fenômeno da autoridade espiritual? A autoridade espiritual é o testemunho de Deus sobre a autenticidade de um líder, juntamente com a convicção de que devemos confiar em tal ministério. É interessante. E definir a autoridade espiritual é como tentar precisar o significado de unção, né? Sarcasticamente falando, não sabemos exatamente o que é unção, mas é bem evidente quando está ausente. Nós não sabemos o que é unção, mas quando ela falta, nós sabemos que ela está ausente. Talvez não sabemos exatamente o que é, mas é evidente que o que não é, nós conhecemos. Então, a autoridade espiritual, como eu já disse antes, é o testemunho de Deus sobre a autenticidade de um líder, juntamente com a convicção de que devemos confiar em tal ministério. Isso foi o que aconteceu quando o Pai falou aos discípulos sobre Jesus. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Isso está lá em Lucas capítulo 9, versículo 35, tá? Então, o fenômeno da autoridade espiritual é o seguinte, é que o testemunho de Deus sobre a autenticidade de um líder. Essa autoridade é o testemunho de Deus, é Deus testemunhando que o líder, que você tem autoridade. Né? E essa autoridade, ela traz a convicção de que devemos confiar nesse ministério, nessa liderança. Você já teve alguma vez a experiência de encontrar com um líder cristão, seja no estudo da Bíblia ou na igreja, e de repente ter a convicção de que deve escutar este homem como aprovado por Deus e fazer o que ele diga? Você pode não ter a certeza do porquê se sentir dessa forma, mas sabe que é uma confirmação de Deus. Isso é autoridade espiritual. É uma unção para a liderança. Não é o produto de técnicas de liderança, nem de nomeação, nem de característica de personalidade. É produto da divina unção que transcende todas estas. Sanders apresenta de forma magistral o paradoxo da autoridade espiritual. Mesmo sendo esta o produto da graça, no entanto, custa caro para obtê-la. Requer serviço e sofrimento unido com disciplina pessoal e com uma vida devocional privada, que somente você e Deus conhecem. Então, não é tão simples definir autoridade. A autoridade é para todos. A liderança é para todos. Mas aquele que tem autoridade de Deus, aquele que é chamado por Deus e tem autoridade, ele se destaca no meio onde ele está. Tá? Então, isso é autoridade espiritual. Você tem a experiência e você sente que aquela pessoa foi chamada por Deus, foi dada ali aquela unção por Deus. Mas então agora vejamos algumas funções de um líder cristão. Algumas funções de um líder cristão. Atos 20 e 28 diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Isso é Atos capítulo 20, versículo 28. Né? Este verso é a descrição mais rica da responsabilidade do líder cristão em toda a Bíblia. Note esses particulares. A primeira preocupação espiritual de um líder deve ser consigo mesmo. A primeira preocupação espiritual de um líder deve ser consigo mesmo. Mas, pastor, isso pode surpreender, isso pode dar a entender uma questão de, como é que eu poderia dizer? Isso pode soar egoísmo, né? Mas não. Isso pode surpreender você, mas é verdade. Ao texto, atendei por vós. Significa que o líder deve atender seu propósito
ou melhor, o líder deve atender o seu próprio bem-estar espiritual primeiro. Ele deve cuidadosamente manter uma vida devocional sólida e consistente. Uma armadilha importante de Satanás é manter-nos tão ocupados que descuidamos da oração e o companheirismo com Deus através da palavra. Ou seja, o que esse texto está nos querendo dizer? Atender por vós e por todo o rebanho. Primeiramente, o líder precisa se preocupar com a questão espiritual dele mesmo. Eu preciso me preparar espiritualmente para que eu possa atender o rebanho sobre o qual o Espírito Santo me constituiu. Então, o líder que não cuida de si mesmo, que não tem uma visão espiritual para si, que busca a Deus e a palavra dele, primeiro, esse líder ele não vai conseguir ter um êxito porque ele não tem. Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Como é que eu vou guiar as pessoas no caminho que nem eu tenho essa experiência de andar nesse caminho? Então, a primeira preocupação do líder, a primeira preocupação espiritual do líder deve ser consigo mesmo. Tá? Cuidar, o texto diz, atender por vós. Olha por você e depois pelo rebanho. Tenta se policiar na tua vida, cuida de você, da tua vida espiritual, porque aí sim você vai poder atender aos outros de uma maneira mais eficaz e mais correta. Então, a primeira preocupação do líder, a primeira preocupação espiritual do líder deve ser consigo mesmo, tá? Deve ser consigo mesmo. E muitas vezes um líder falha porque tem estado tão ocupado no ministério que tem descuidado da sua própria alma e se converte no alvo fácil para o inimigo. Quantos líderes nós vemos fracassando, né? Quantas igrejas nós vemos aí fechando as portas? Mas por quê? Porque o líder, a liderança, ela não se prepara, ela não busca de Deus a direção, né? E aí acaba caindo nisso que eu te falei. Se descuida da oração e da busca de Deus, da busca através da palavra. E então, de tão ocupado no ministério, que nós acabamos se tornando presa fácil para Satanás. Tá? Então a primeira preocupação espiritual do líder deve ser consigo mesmo. Segundo, o chamado é de Deus. O chamado é de Deus. E isso você precisa confiar piamente, plenamente, irmão. Se você tem um chamado, se você tem algo e está fazendo algo numa liderança e não tem essa convicção que é de Deus, pare agora. Pare, reflita, volte, retroceda, dê um passo atrás, porque o chamado é de Deus. O chamado é de... Mesmo que sejamos qualificados para sermos ordenados nas organizações cristãs, mesmo que tenhamos um título, em última análise, é o Espírito Santo quem nos faz bispos. Então o líder tem que entender que ele é chamado por Deus, que Deus chamou e que aquela missão que ele tem em mãos é uma missão dada por Deus. Então ele tem isso, ele tem essa convicção, que o chamado é de Deus. Apacentar é a tradução do verbo grego poimaino, ou poiman, né, que significa dirigir, com a implicação de prover e ajudar, para guiar e cuidar de. Também significa governar com a implicação de envolvimento pessoal direto. Note que o termo definitivamente inclui autoridade. Um líder cristão não está ali meramente para dar sugestões. Ele tem autoridade de Deus para estar diretamente envolvido na vida das pessoas, dessas pessoas que ele lidera, ou seja, das suas ovelhas. Ele alimenta as ovelhas com a palavra de Deus. Então o líder também ele é apacentador. Ele é aquela pessoa que cuida, que desenvolve, que trata e faz aquela pessoa que é o seu liderado crescer. Né? Então, o líder, voltando aqui um pouquinho. A primeira preocupação é espiritual, é com ele mesmo. Né? Ele precisa cuidar dele mesmo. Ele tem que entender que o chamado é de Deus. O líder tem que entender que ele tem um chamado de Deus para que ele possa trilhar nesse caminho do chamado. E ele precisa apacentar, que foi o que eu acabei de dizer. Né?
que ele não está lá simplesmente para sugerir algo, mas é para apacentar e cuidar e guiar essas pessoas. Ele tem autoridade de Deus para estar diretamente envolvido com essas ovelhas. Ele alimenta as ovelhas com a palavra de Deus. Ele tem que entender que foi adquirido com o seu próprio sangue. Seu próprio sangue, aí o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, né? Ou seja, esse texto enfatiza o valor supremo e a importância da liderança espiritual. Nenhuma ocupação ou função no mundo poderia possivelmente ser mais importante, porque nada mais poderia custar um preço mais alto do que o sangue de Cristo. Ou seja, o sangue de Cristo é que nos comprou e agora nos fez reis e sacerdotes para Ele. Então, ele tem que entender isso. Então, ele tem que entender que ele foi chamado por Deus e que ele foi adquirido com o próprio sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, né? Em poucas palavras, a função do líder é pastorear, né? É pastorear. As pessoas são mais importantes do que os programas, planos ou procedimentos. E hoje em dia, nessa nossa atual sociedade, nós podemos facilmente perder esse fator de vista, devido à administração, e nós nos envolvemos com tantas coisas que acabamos esquecendo que a nossa função maior, a maior função que nós temos é de cuidar das pessoas, né? É pastorear essas ovelhas. Então, precisamos nos manter aí atentos a isso. Fomos chamados para cuidar de ovelhas, para pastorear essas ovelhas, tá ok? Funções do líder. O que o líder faz? Qual é a função do líder? Primeiro, capacitar a igreja para fazer a obra do ministério. Capacitar a igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 12, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, cada um foi chamado para uma função. E a função do líder é capacitar a igreja para a obra do ministério. É criar estratégias para o crescimento integral da igreja. E é supervisionar os seus liderados. Capacitar a igreja para a obra do ministério é dar suporte. O líder eficaz, ele dá suporte para que a igreja trabalhe e que a igreja cresça, né? A igreja não vai crescer sob o líder, dependendo do líder, mas o líder vai dar condições, vai dar capacidade, vai criar estratégias para que a igreja caminhe, não na sua dependência, mas caminhe para o crescimento integral, que é o segundo ponto. Criar estratégias para o crescimento integral da igreja. Capacitar a igreja para fazer a obra do ministério. Quando nós lemos em Atos 20 e 28, quem é que faz a obra dos ministérios? Os santos, os membros da igreja. Todos na igreja deveriam ter um trabalho. O papel do líder é ser supervisor. Isto é o que significa bispo, que nós lemos lá, que na verdade era o do pastorear, o poimen. Mas tem um outro termo grego para bispo que é episcopo. Episcopos, que significa epi, significa sobre. Scopos, olhar, ou seja, é aquele que vigia, que supervisiona a atividade de outros. Então, o líder, ele é um supervisor, né? Ele supervisiona os seus liderados, tá? Então, eu estou falando desses 3 pontos e estou mesclando aqui cada um, tá? Vamos fazer uma ilustração aqui rápida. Suponhamos que você procura uma construtora para construir uma casa. Então vá a um lugar onde um grupo de pedreiros trabalha. Ali você nota um grupo de trabalhadores em círculos com pás das mãos e um supervisor entre eles. O supervisor está cavando laboriosamente. Todos os trabalhadores estão aplaudindo e dizendo: continue, chefe, você está fazendo um bom trabalho. O que você pensaria deste grupo? Você gostaria que esta gente construísse a sua casa? Infelizmente, muitas igrejas funcionam dessa maneira. A igreja se senta e aplaude enquanto o pastor faz tudo. A pregação, o ensino, as visitas, o aconselhamento, a correção. Os membros até louvam o esforço do pastor, mas nunca lhes
lhes entra na cabeça que são eles os que deveriam estar fazendo algumas dessas coisas. E não nos surpreende que uma alta porcentagem de pastores sofram infarto do coração, desistem do ministério, porque estão sobrecarregados. Uma vez um homem me pediu para que eu definisse o pastor ideal. E eu respondi para ele: o pastor ideal é aquele que pode entrar na igreja no domingo pela manhã, se sentar na fila de trás durante todo o culto e não fazer nada. Esse é o pastor ideal. Por quê? Porque ele delegou a autoridade para outros fazerem. Ele criou estratégia para o crescimento, ele capacitou a igreja para fazer a obra do ministério e ele agora supervisiona. E é interessante que essa pessoa até ficou olhando meio espantado. E aí eu expliquei que o pastor ideal é aquele que prepara outros para fazer o trabalho na igreja. Alguém dirige o serviço, o outro faz os anúncios, o outro prega. E assim a igreja de Deus cresce. Então, as funções do líder são três básicas: é capacitar a igreja para a obra do ministério, é criar estratégias para o crescimento integral da igreja, é supervisionar seus liderados. Ok? Amém? A estratégia do líder. O texto que nós lemos lá em Efésios, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Produto principal do líder. 2 Timóteo 2,12. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A coisa mais importante que um líder cristão deveria produzir seria outros líderes. Foi assim que Timóteo, o amigo de Paulo, terminou seu ministério, né? Ou seja, Paulo criou líderes. E a coisa mais importante que nós poderíamos fazer é criar novos líderes nas nossas igrejas. Mas nem sempre é assim. Alguns pastores parecem renuentes a preparar outros homens de sua congregação para a liderança. Eu particularmente conheci muitos pastores assim. E até suspeito que alguns tinham temor de que outros possam surgir para tomar seu lugar e deixá-los sem trabalho. Isso acontece na igreja. Muitos pastores têm medo de formar uma liderança porque tem medo que o outro possa se destacar acima dele e tomar o seu lugar. E ao invés de tomar o risco, de correr esse risco, o líder, o pastor, prefere que a congregação como um todo permaneça medíocre. Olha como isso é sério. O evangelista Layton Ford nota como alguns líderes fortes falham em desenvolver a liderança sobre eles, com resultados desastrosos em longo prazo. Quiçá alguns da primeira geração de líderes vieram até a segunda geração como competidores, não bem-vindos e não tiveram a intenção de desenvolvê-los. Isso é muito sério. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Nós precisamos formar líderes. Formar uma liderança eficaz para que a obra de Deus prossiga. Eu não posso dizer ou pensar que sou insubstituível. Eu vi até uma mensagem há um tempo atrás do nosso grande pastor, o Russell Shedd, pregando e dizendo que ninguém é insubstituível. Todo mundo é substituível na igreja. Então, eu não posso pensar que eu vou ficar ali para sempre. Eu preciso preparar uma liderança para que possa continuar o meu trabalho quando eu não estiver mais lá. Mas nem todos os pastores, nem todos os líderes têm esse pensamento e essa visão. Então, a observação e a experiência demonstram que Deus sempre proporciona um ministério maior aos líderes preparados, ou melhor, aos líderes que preparam outros para ocupar o seu lugar. Deus sempre proporciona um ministério maior para líderes que preparam outros para ocupar seu lugar. Fica essa palavra para você. Então, precisamos sim preparar líderes. Nós não podemos abraçar tudo, todas as coisas de uma vez só. Não podemos. Então, o produto principal do líder é isso. É criar novos líderes, é formar uma nova liderança. Tá ok? Então, nós chegamos aqui na segunda aula do nosso curso. Tá?
como se tornar um líder eficaz. A segunda aula é o líder visionário. Primeiro nós precisamos definir o que é uma visão, né? Uma visão é um sonho possível, é um sonho que pode ser realizável, né? Porque muitas vezes nós temos visões mirabolantes e sabemos que essa visão não vai se cumprir, não é possível. Então, para que o líder seja visionário e que a visão do líder seja uma visão que consiga chamar o povo a cumpri-la, ela precisa ser uma visão, um sonho possível, né? E que envolve primeiro dois aspectos, né? Como eu falei aqui, o primeiro é um sonho, né? Como eu disse em cima, é um sonho. Tudo começa com um sonho. O líder sonha. O líder ele tem uma visão à frente do seu liderado. Ele já pensa à frente. Então, o líder é o que tem sonho, é o que tem visão, é o que pensa lá na frente, é o que planeja, que vê as condições necessárias. Então, toda a visão do líder, toda a visão, e aí eu falo no âmbito geral, não é só mesmo na igreja, mas na visão, na sua vida empresarial, na sua vida pessoal, ela nasce de um sonho. E esse sonho é um desejo que brota no nosso coração, no seu coração, e você vai perseguir esse sonho para que esse sonho se torne realizável. Então, o primeiro aspecto é um sonho. O segundo é que vem junto com esse sonho é um plano realizável. Ou seja, não adianta ter um sonho, ter uma visão e não ter um plano realizável e não conseguir realizar esse sonho e não conseguir colocar esse plano, essa visão no papel, na prática, para que ela possa ir além. Então, um sonho e um plano realizável. É preciso, não tem jeito, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Um sonho e um plano realizável, certo? E o que isso significa? Esse plano, esse sonho realizável. Significa uma meta de grande valor, né? Difícil de realizar, que requer uma inversão, na verdade é uma imersão. Eu escrevi inversão, mas entendo aí, imersão pessoal, de tempo a longo prazo. Ambos os aspectos devem existir para que exista uma visão. Ou seja, é uma meta. E tem que ser uma meta de grande valor, que seja difícil de realizar. Uma visão que seja difícil, mas que precise de tempo para que ela venha a ser realizada. Lógico, existem algumas visões menores, algumas coisas menores, mas eu estou falando num âmbito maior, tá? Então, um plano sem um sonho carece do ímpeto para atrair líderes necessários para fazê-lo funcionar. Tá? Ou seja, sem um plano, um sonho é meramente um sonho. É meramente um sonho visionário e nunca vai se concretizar. Então, precisamos ter um plano. Não adianta ter sonho, né? Eu gosto até de uma frase que muitas pessoas dizem, né, de boas intenções o cemitério está cheio, né? Porque muitas pessoas têm visão, têm sonho, mas não colocam essa visão em prática ou não sabem, né, como colocar esse plano em prática. Então, sem um plano, o sonho é um sonho meramente visionário e nunca vai se concretizar, nunca aterrissará. Então, se você tem planos, tem metas, tem visão, se você tem chamado à liderança, então você precisa colocar esse plano no papel, colocar essa estratégia no papel para que você consiga atrair pessoas que confiem no seu plano e que apoiem o seu plano. Então, o líder visionário, ele precisa ver à frente, ele precisa ter esse sonho, e esse sonho que seja um sonho realizável e que tenha um plano, que convença, né, as pessoas que o seu plano é viável. É viável. Isso funciona tanto na igreja quanto em todo o outro âmbito da nossa vida. Então, precisamos planejar. Planejar é necessário, né? Você quer um exemplo claro
a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um resultado de uma visão de vários homens, como Lutero, Calvino, Knox, né? Foi uma meta de valor imenso. Imagine, ela foi uma meta muito grande. Eles tinham que romper com todo o sistema da época. Ou seja, era uma meta de valor imenso, que custou muitas vidas por mais de 3 gerações. A liberdade religiosa e a prosperidade que muitos países desfrutam hoje é um resultado direto dessa visão. Outro exemplo, a Revolução Latino-Americana com Simón Bolívar foi o resultado de uma visão. Bolívar sonhou com a libertação de todo um continente. Foi custoso. Foi custoso. E teve que haver uma imersão, a inversão de recursos de toda uma vida. Porém, a libertação de um continente valia a pena. Então, esses são 2 exemplos aí de visão e de planejamento que foi posto à prática, né? Foi posto à prova. Né? Cada igreja ou organização cristã bem sucedida foi começada por uma pessoa que teve a visão de que isso aconteceria. Então, tudo começa na visão. Tudo se inicia da visão. Uma visão, ela não necessita ser tão ambiciosa ou tão grande como os exemplos que eu citei acima. Tudo que se começa, cada igreja, foi começada dessa forma, como eu disse, né? Primeiro acontece uma visão, primeiro você tem uma visão. E depois a gente parte para o plano, tá? Então, é importantíssimo que nós possamos planejar e chamar as pessoas para que conheçam o nosso plano e vejam a nossa visão, para que consigamos, né, adeptos para esse projeto, tá? Então, é muito importante isso para um líder visionário. Visionar, mas também planejar. O que seria isso? Né? Sem um plano, uma visão é meramente visionária. Um líder sem visão é apenas um administrador. Tem muita gente na igreja, muito líder, muito pastor que só administra. Ele não tem uma visão ampla, ele não enxerga além. Então, porque não tem planos, ele só sabe administrar o que vai acontecendo conforme a vida vai trazendo, né? Conforme a situação vai chegando, né? E muitas igrejas ficam mirradas, ficam pequenas, ficam estagnadas, vamos dizer assim, porque não tem em seu líder um visionário. Ele simplesmente está ali, está satisfeito com aquele trabalho simples, e a igreja não cresce, a igreja não decola, não busca novos ares. Então, esse líder, ele é simplesmente um administrador, né? Então, alguns podem até ter um sonho e um plano e não serem líderes. Um terceiro elemento deve entrar: a capacidade de liderança pessoal e o compromisso para implementar a visão. Sem isso, todos eles somente estarão tratando de persuadir a outros a fazerem o trabalho. Um sonho é um plano sem capacidade de mando, é como um carro esportivo com um condutor que não dá arranque no motor, né? Então, precisamos ter a visão, né? E precisamos olhar além. Temos que trabalhar essa questão de visão e trazer pessoas que trabalhem, que façam o serviço também e que adiram à nossa visão, para que o plano possa ser levado a efeito, né? Então, é muito importante isso. Características de uma boa visão. O que seriam essas características? Primeiro, uma boa visão é algo simples de se entender. Simples. Então a primeira característica de uma boa visão é simplicidade. Você deve ser capaz de explicar a sua visão em poucos segundos, em poucas palavras. Do contrário, ela seria muito complexa. As pessoas necessitam compreendê-la para apoiá-la. Sua literatura promocional deve projetar a visão na primeira linha,
no máximo nas 2 primeiras. É interessante também um slogan, né, que ajuda a chamar a atenção. Se você pode produzir um slogan, este ajudará as pessoas a pegar a sua ideia. Então, a sua ideia, a boa visão, a visão do líder, ela precisa ser algo simples de entender. Que todos entendam em poucas palavras. Que você chegue e apresente o projeto e as pessoas compreendam e falam: poxa, realmente esse projeto é algo muito importante, é muito interessante, vai dar certo. Então, precisa ser simples. É algo simples de se entender. A boa visão é simples de se entender. Segundo ponto. A boa visão ela é difícil, mas não é impossível. Né? Ela é simples de entender, mas a pessoa precisa compreender a sua visão na simplicidade. Entender que ela é difícil de se executar, mas que ela pode ser executada. Não é algo impossível. Muitas vezes chegamos com projetos mirabolantes que são impossíveis de se pôr à prática. Então, o segundo ponto é que essa boa visão precisa não seja impossível. Difícil, mas não impossível. Porque se fosse fácil, né, alguém até já teria feito. Se a meta é realizável e desejável, mas não tem sido feita porque ninguém crê que seja possível, porque ninguém tem capacidade de mando para tentar. Para alcançar uma visão, a pessoa deve distinguir entre impossível e difícil. A habilidade para tomar o que os outros veem como impossível e elaborar um plano para fazê-lo. É a diferença entre um obreiro cristão e um líder cristão. Ou seja, difícil, mas não impossível. O líder cristão ele tem essa habilidade de elaborar um plano para mostrar que essa dificuldade ela pode ser superada e o projeto pode ser executado. É planejamento, é plano de ação. Então, e muitas igrejas não têm plano de ação, não têm planejamento anual ou semestral que seja, e não mensuram os resultados. Então, fica muito difícil colocar uma visão, um plano em ação, se você não tem essa habilidade de elaborar esse plano e colocar pessoas para que executem esse plano e se inserir nessa questão, inserir a igreja no trabalho e nesse projeto. Então, é algo simples de entender, é difícil, mas não é impossível. Terceiro, a visão do líder, a boa visão, ela tem necessariamente que beneficiar o reino de Deus, porque se essa visão não beneficiar o reino de Deus, essa visão não é uma visão de Deus. Então, eu posso ter uma visão que beneficia somente a mim, ou somente alguém, né? E uma pessoa ou outra. Mas se a visão ela beneficia todo o reino de Deus, essa é uma boa visão. Tá? Aqui cabe a pergunta: como sua visão beneficia o reino de Deus e produz pessoas santas? Recorde, lembre-se, a meta de Deus é criar um povo santo para o seu reino e para glorificar seu nome dessa forma. Tudo o que fazemos deve ter esta meta, ou nossa ideia não vem de Deus. Alguns hão construído seus próprios impérios com monumentos a ele mesmos em nome do reino de Deus. Outros têm uma forte necessidade psicológica de afirmar o seu próprio valor. Cuidado com essas motivações. Cuidado. Se o teu projeto não tiver a motivação principal, primordial, não for de beneficiar o reino de Deus, essa visão não é uma boa visão. Tá? E por último, quarto, ela fundamenta-se em um chamado pessoal de Deus. Ela deve estar fundamentada no chamado pessoal de Deus. Até porque uma boa ideia não necessariamente significa que Deus está te chamando para que execute. Você pode ter essa visão, né, e não executá-la, como Davi, que teve a grandiosa ideia de construir um templo para honrar a Deus. E Natã, profeta, lhe informou que Deus estava feliz com a ideia. Porém, quem seria chamado para fazer era o próprio Salomão. Ou seja, então, nós temos que entender que um chamado é de Deus, a visão é de Deus. Talvez você tenha essa visão, mas outro implementará. E você vai auxiliar
Você vai ajudar, você vai planejar, você vai estar inserido num contexto, né, que a visão vai ser levada a seu fim. Então, recapitulando, é algo simples de entender, difícil, mas não impossível, e beneficia o reino de Deus. E é fundamentalmente baseado no chamado pessoal de Deus. Tá? Concluindo, ainda que a Bíblia ensine somente uma filosofia de liderança cristã, os estilos de liderança podem diferenciar, dependendo dos temperamentos e das circunstâncias. Uns são pioneiros, outros gerentes, alguns são pessoas de manutenção, e um líder está parcialmente caracterizado por ter a visão inicial. A visão é um sonho realizável. A visão é um sonho realizável. Tá ok? Olá pessoal, que a graça e a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Altemar Oliveira e estamos aqui para a nosso terceiro videocast aqui, como se tornar um líder eficaz. Aula 3, planejar é preciso. Tá? Deixa eu só voltar um pouquinho para a gente recapitular o que nós aprendemos já até agora. Tá? Deixa eu voltar lá para o começo para a gente vir falando um pouquinho sobre tudo que já aprendemos. E se você não viu os outros 2 vídeos, tá? Você pode assistir aqui mesmo no site da Fateus, aqui no link aqui em cima. Você vai clicar no vídeo 1, assistir o vídeo 1, depois o vídeo 2, e esse é o nosso terceiro vídeo, tá ok? Então, deixa eu voltar um pouquinho para a gente revisar aqui, fazer uma pequena revisão. A primeira aula nós falamos de como nós falamos da boa notícia, a liderança cristã é simples, tá? Falei sobre a integridade ser a virtude central na liderança cristã. O líder cristão ele precisa necessariamente, obrigatoriamente ser íntegro, né? Ou seja, nós estamos vivendo aos moldes de Cristo. Então, integridade é um fator primordial na liderança cristã. Falei do fenômeno da autoridade espiritual, que a autoridade espiritual é algo dado por Deus e que as pessoas reconhecem em nós, tá? Esse fenômeno é a autenticidade, é o testemunho de Deus, né? Sobre a autenticidade de um líder, e esse fenômeno vem juntamente com a convicção de que devemos confiar em tal liderança, em tal ministério. Tá? Falei sobre algumas funções do líder cristão, tá? Que a primeira preocupação dele e a função principal é que ele se cuide e se preocupe de si mesmo, da sua vida espiritual, para que possa atender o povo de Deus, como diz lá em Atos 20, 28. Atendei por vós, primeiro, né? E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu para pastoreardes, né? Então, para pastoreardes a igreja de Deus. Então, a primeira função do líder é se preocupar consigo mesmo, com a sua vida espiritual. O líder é chamado de Deus, tá? Ele tem que entender que foi chamado de Deus, foi chamado pelo próprio Deus para exercer tal função dentro da igreja, né? E foi chamado para apacentar, né? Para apacentar, que é o verbo do poimaino, né? Que você pode ter mais detalhes aí no primeiro vídeo. E entender que ele está apacentando pessoas e que foi adquirida com o próprio sangue de Cristo, né? Quando eu coloco o seu próprio sangue, é o próprio sangue de Jesus, tá? Então, é importante que o líder saiba disso e que tenha isso na sua caminhada cristã, tá? Em poucas palavras, a função do líder é pastorear. As pessoas são mais importantes que os programas, planos ou procedimentos. E hoje, na nossa atual sociedade, nós podemos facilmente perder de vista esse fator central. Falamos sobre funções do líder, que é, primeiro, capacitar a igreja para fazer a obra do ministério, criar estratégias para o crescimento integral da igreja e supervisionar os seus liderados. Falamos sobre a estratégia do líder, né? O produto principal do líder, que eu expliquei mais no vídeo que você assistiu.
ou se você não assistiu, você assiste aí no primeiro vídeo, tá? Vamos passar aqui um pouquinho mais rápido. E aí nós entramos na aula 2, que era um líder visionário, tá? Nós falamos sobre uma visão, é um sonho possível, que envolve dois aspectos, que o primeiro aspecto é o próprio sonho, é um sonho, e o segundo aspecto é um plano realizável. Então a visão, ela tem que ter ela é um sonho que nasce no coração de Deus primeiro, e coloca no nosso coração, e esse plano é realizável, né? Então nós falamos que sobre primeiro é um plano. Então um plano sem um sonho carece de ímpeto para atrair líderes necessários para fazê-lo funcionar. Sem um plano, um sonho é meramente visionário e nunca aterrissará. Então os dois precisam estar aí interligados, tá? Falei alguns exemplos de visões, de pessoas visionárias, né? E falei sobre planejar, né? Visionar, mas também planejar. Sem um plano, uma visão é meramente visionária. Um líder sem visão é apenas um administrador. Falei sobre as características de uma boa visão, que a visão é algo simples de entender, a visão é difícil, mas não é possível de executá-la, e essa visão tem que necessariamente beneficiar o reino de Deus, e ela fundamenta-se num chamado pessoal de Deus, tá? E a gente concluiu, né, falando sobre as características de uma boa visão, tá? E agora nós vamos entrar na terceira aula, que é planejar. Planejar é preciso, tá? Eu quero falar com vocês sobre planejamento. Deixa eu voltar um pouquinho, tá? Então nesse capítulo nós vamos tratar de planificação em dois níveis, grande e pequena. Primeiro, nós vamos falar sobre o tipo de plano que você necessita para uma visão grande, do tipo mencionado no capítulo anterior. Então, trataremos com uma simples planificação anual, como a que se usa numa planificação de uma igreja local. Nós vamos falar de planejamento de uma igreja local. Suponhamos que a sua visão é estabelecer a maior e mais influente escola cristã da cidade. Como você criaria um plano para essa visão? O êxito de sua visão depende em grande parte de sua habilidade para comunicá-la aos participantes e apoiadores potenciais. Isto, por sua vez, depende de sua própria habilidade para pensar em passos intermediários em direção à meta e conseguir uma compreensão realista dos recursos necessários. Escrever sua visão em um parágrafo breve e simples, é de grande ajuda. Depois escreva suas metas intermediárias e como você espera consegui-las. Para convencer os cristãos maduros da validez de sua visão, seu plano necessita incorporar certos elementos ministeriais, às vezes encontrados nos princípios de missões. Então, nós vamos falar sobre planejamento e vai ser algo muito interessante, tá? Primeiro aqui nós vamos falar sobre elementos de um bom plano. Primeiro elemento de um bom plano é: como será eventualmente reproduzível pelos participantes? Como é que esse plano pode ser reproduzido pelas pessoas que você quer colocar dentro desse plano? Então, este é um princípio básico missionário. Quando os apóstolos estabeleciam igrejas, eles capacitavam homens chaves para fazer o mesmo. Uma pergunta importante que se faz é: quanto do que estou fazendo é reproduzível pelas pessoas que estou ministrando usando seus próprios recursos? Então, primeiro elemento é que o líder não pode ser insubstituível. Tudo que eu reproduzo, ou grande parte do que eu reproduzo, do que eu faço, precisa ser repassado para que outros façam, né? E essa é a grande pergunta: quanto do que estou fazendo é reproduzível pelas pessoas que estou ministrando, usando seus próprios recursos? Então, os apóstolos, Paulo, por exemplo, ele tinha essa visão de liderança. Ele estabelecia igrejas e ele não ficava, ele nomeava pessoas para que desse continuidade nesse trabalho. Então, o primeiro ponto é fazer pessoas que reproduzam o seu trabalho. Formar pessoas que sejam capacitados para fazer aquilo que você faz, tá? Esse é o primeiro ponto.
Um bom plano deve ser facilmente entendido pelos participantes. Tá? Segundo ponto. Como poderá se autofinanciar? Como é que esse plano se autofinancia? Autofinancia-se? Essa é uma segunda pergunta. Parte do plano é conseguir autofinanciamento do ministério. Senão você cria um sistema de dependência. Isso impede o amadurecimento da missão cristã. Não crie uma dependência de você mesmo. Se sua visão requer sua existência perpétua para funcioná-la, então você está construindo seu próprio ninho e não o reino de Deus. Né? Então, a sua visão ela precisa ser autofinanciada. Ela não pode depender de uma pessoa. Por exemplo, quero dar um exemplo de um ministério onde nós estávamos trabalhando, né, e eu ali tinha uma empresa. E por algum período, por algum tempo, eu acabei me perdendo nessa questão e a minha empresa financiou aquela igreja. E quando eu assumi o compromisso e eu disse, não, a minha empresa vai pagar o aluguel da igreja e vai pagar as contas da igreja, a minha visão era que os recursos que entravam na igreja fossem destinados para outras funções. E isso, o que aconteceu com isso? Os irmãos que estavam conosco acabaram por entender de que não precisavam mais ajudar na igreja, não precisavam mais financiar aquele trabalho, porque a igreja do pastor, a empresa do pastor estava já cuidando. Né? E quando a minha empresa entrou num momento de crise, que a gente não pôde mais financiar o trabalho, nós tivemos sérios problemas. Então, isso foi um erro, tá? Eu confesso, foi um erro, porque nós precisamos, a nossa igreja, a nossa visão, o nosso plano, aquilo que você se propôs a fazer não pode estar sustentado apenas em você ou em alguém. Você não pode financiar isso sozinho, tá? Essa é uma questão importantíssima. Você não pode. Tem que estar, ela tem que ser autossustentável, autofinanciável, né? Então, não crie uma dependência de você mesmo. Não faça isso, porque lá na frente você pode obter maus resultados, tá? Então, primeiro é como será reproduzível pelos participantes, como poderá se autofinanciar. Terceiro, como obter recursos necessários. Cada líder cristão exitoso pode dizer como começou com nada e como Deus proveu, aliás, pouco a pouco. Deus raramente deposita tudo de uma vez em nossas mãos. Deus normalmente nos obriga a começar com pouco. Veja cada pequeno recurso usado por Deus como um pagamento inicial da visão. Então, esse terceiro ponto é importante. Como obter recursos necessários? Deus vai dar estratégias para que você capte esses recursos necessários para ir caminhando e crescendo conforme o tempo. Não pense que você vai obter grandes recursos, grandes fontes de dinheiro para investir no seu plano, no seu projeto de uma vez. Não, Deus ele vai te colocando à medida que você vai crescendo. Então, e nós precisamos também planejar isso. Como é que eu vou obter esses recursos? Quais são as fontes que vão me ajudar a obter esses recursos? Tá? Quarto, avaliações. Você necessita avaliar regularmente o progresso das metas. Faça a si mesmo as seguintes perguntas. Quantas de minhas metas intermediárias já consegui? O tempo para conseguir minhas metas tem sido maior do que o esperado? Quais são os principais impedimentos? Sempre na igreja haverá pessoas que não aceitam suas metas. Não se importe. Essas pessoas querem fazer algo diferente. Inclusive declaram que Deus as tem chamado para fazer isto ou aquilo. Ao estabelecer uma igreja local. A liderança necessita fazer todo o possível para acomodar essas pessoas sem perder de vista as suas metas. Tá? Então, ponha as suas metas, avalie, faça avaliações. Estou conseguindo, não estou, preciso melhorar. Então, é necessário, tá, fazer avaliações. Quantas de minhas metas já consegui? Qual é o tempo para eu conseguir? Eu estou conseguindo bater esse tempo, essa meta? Tá? 5. Ponha tudo por escrito.
Isto ajuda a clarear os seus próprios pensamentos, como também ajuda a medir seu progresso. Periodicamente, no plano da visão, você pode fazer por escrito a seguinte pergunta: nós saberemos que estamos progredindo para alcançar a visão quando? Logo, põe alguma meta intermediária para que os participantes saibam que estão progredindo em direção à visão. O participante verá melhor onde ele mesmo está no plano. Você pondo isso por escrito, o próprio participante vai saber, olha, eu estou aqui nesse plano, estou em tal local e eu estou progredindo. Além do mais, demonstra que você, como um líder cristão com integridade, não tem nada do que esconder. Então, ponha tudo por escrito. Planifique isso. Que eu tenho certeza que o seu projeto tem tudo para se concretizar. Tá? Aqui eu mostrei um exemplo, né? Quem é quem, o nome do líder, o contato, e aí a gente pode expandir essa planilha, que eu vou deixar uma planilha aqui para você fazer um download, tá? Logo no final do curso, tá? Planificação dentro da igreja local. Na igreja local, os líderes necessitam estabelecer a visão e as metas. Uma igreja sem uma visão e sem metas claras não irá a parte alguma. A planificação anual é imprescindível para uma igreja. Uma igreja que não tem planificação, que não tem meta, ela está fadada a ser um barco à deriva, né? Ela vai mudando conforme o tempo, conforme as estratégias do mundo, e aí se amoldam. Por isso que nós vemos hoje muita igreja se amoldando ao mundo, porque não tem um planejamento estratégico dado por Deus, não tem uma visão de Deus, de como crescer, de como crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então vai sendo levado por ventos de doutrinas e acaba o jeito que está aí a nossa igreja no Brasil, infelizmente, né, eu tenho que dizer isso, tá? Mas então precisamos estabelecer as visões e as metas, porque sem essas visões e sem essas metas claras nós não iremos a parte alguma. A planificação anual é imprescindível para uma igreja crescer, tá? Exemplo de um plano. Nesta ilustração, a liderança da igreja decide estabelecer uma escola para uns 30 estudantes dentro de um prazo de 10 anos. A escola poderá sustentar-se a si mesma sem necessidade de recursos da igreja. Então nós precisamos, primeiro, estabelecer as metas intermediárias. As metas intermediárias se referem aos passos menores necessários para chegarem ao objetivo final. Alguns passos intermediários podem ser: começar o primeiro ano com um centro de cuidado infantil diário para que os vizinhos tomem conhecimento da existência da igreja. Ou seja, o projeto é ter uma escola com 300, mas nós podemos começar com um centro de cuidado infantil, tá? Para que a vizinhança conheça, para que os vizinhos possam tomar ciência do que a igreja está fazendo. Começar no jardim de infância usando as salas da escola dominical, adicionando uma série a cada ano até alcançar o objetivo. Recrutar professores durante o primeiro ano para poder adicionar uma nova série no próximo. Designar 10% das ofertas ao projeto escolar para prover fundos para o próximo ano e para um fundo de construção. Esses são exemplos de plano, tá? Lista de recursos disponíveis. Uma parte gratificante de implementar uma visão ordenada por Deus é ver como Ele provê. As pessoas muitas vezes descobrem que tem mais recursos do que pensavam, tá? Então, precisamos analisar quais são os recursos que estamos disponíveis para que possamos aplicar nesse planejamento, tá? E se não tiver recurso, é dispor deles. Resumo. Lista de recursos necessários. Para completar o objetivo final, se necessita 20 pessoas qualificadas. Este grupo inclui os professores para todas as séries, uma secretária, um contador e 2 administradores. Necessidades financeiras. O projeto necessitará de uns R$250 mil para novos edifícios e 50 mil para equipamentos dentro dos próximos 5 anos, para poder acomodar os alunos da 5ª à 8ª série. Um bom plano solidifica a visão.
e reprodução. No 5º ano, se começará a preparar professores interessados em administração escolar. Isto liberará os administradores atuais para iniciar uma nova escola no outro lado da cidade. Eu quero agradecer a todos por ter estado aqui conosco, né, nessa pequena aula introdutória aqui de liderança cristã. E logo logo estará disponível aí o nosso curso avançado em teologia da FATEUS. Você pode se inscrever aqui no nosso site www.fateus.org, tá? E vai ser uma grande bênção para você. E eu vou deixar aqui disponível para vocês para download, PowerPoint, para você baixar e estudar na sua casa, e também uma planilha de como estabelecer as metas para a sua igreja, tá? Obrigado e que Deus abençoe a todos.